Boa noite, Primeira Igreja Batista de Nova Marabá, Pastor Washington e todos os membros atuais. Sou João Manuel do Nascimento, um dos membros fundadores dessa igreja. E é um prazer estar participando desse documentário. Há muitos anos atrás, estávamos servindo a Deus aí em Marabá, e éramos algumas famílias de militares, sargentos, e como é todo procedimento, a gente sempre transfere a nossa carta de membro da igreja em que estamos para a igreja local. No caso, estávamos na primeira igreja batista pioneira, cidade pioneira. E um grupo de irmãos, por aquelas questões que são muito conhecidas no meio cristão, houve uma divisão. Então, as igrejas batistas, uma grande parte, multiplica depois que divide. Há aquele questionamento e nasce outra igreja e é a multiplicação. Algumas são assim. E a nossa não foi diferente, não caiu prontinho. Então, teve o trabalho dos membros pioneiros. E, ao sairmos de lá, ficamos nos reunindo e fizemos a parte administrativa da igreja e buscamos o apoio eclesiástico na igreja em que antes servíamos em Belém. No caso, da minha igreja, lá era a igreja do saudoso pastor José Terto, Igreja Batista Luz do Evangelho. E ele nos apoiou e havia uma liderança muito forte no estado, que era o pastor Sóstenes Pereira de Barros, que apoiou também a fundação de uma nova igreja e esteve conosco quando foi organizada como congregação e como igreja. E ela é o que é hoje, porque estava no plano de Deus que assim fosse. E nessa época em que a igreja estava sendo aguardada, a gente providenciou junto à Sudã, que era a responsável pela expansão da Nova Marabá, era quem fazia a doação dos terrenos. Fizemos o nosso requerimento como pessoa jurídica e informamos CNPJ, tudo, e no devido tempo uma equipe da Sudã esteve lá com os nossos representantes da igreja e demarcou a área e mostrou onde seria a nossa área. E passado um tempo que já era normal, saiu a documentação e eles nos entregaram, mediram e entregaram. E começamos a construção da igreja de forma bem modesta e hoje é o que os irmãos têm aí, né? O trabalho cresceu. Essa igreja, ela sempre teve um espírito de evangelismo. Durante a construção da nossa igreja, a Vale do Rio Doce também estava construindo lá a mina de Carajás. E havia muitas empresas trabalhando, muitos homens trabalhando na linha de frente. Havia vários refeitórios, que eram de empresas diferentes. E nos foi dada autorização de fazer culto durante o dia, em frente aos refeitórios. E a gente saía o micro-ônibus cheio e mais uma caravana de irmãos no carro próprio, e nós parávamos em frente a cada refeitório e fazíamos cultos relâmpagos, de 10 a 15 minutos, com distribuição de literatura, houve conversões, e com certeza, Brasil afora, tem pessoas que foram ganhas para Cristo ali. E nas folhas, com o uso do micro-ônibus, que tinha também um projetor
de cinema, a máquina, e se fez muito trabalho de evangelismo. Logo, ao nascer da igreja, a irmã Júlia foi contratada como sendo a nossa primeira ministra de música e assumiu e levou esse trabalho até o final. E ela continua hoje na Igreja do Amapá fazendo a obra, né, até que ela aposentou. Então Deus abençoou muito. E agora, com a chegada de um novo ministro, com certeza essa obra vai continuar e Deus tem abençoado aí esse ministério do nosso pastor Washington e abençoado cada irmão que está presente aí e também a minha vida, porque eu estive doente e esta foi uma das igrejas que orou por mim. E eu agradeço a cada irmão que orou por mim, agradeço a toda a igreja e que Deus abençoe, que a obra continue e que muitas almas ainda sejam ganhas neste lugar. Obrigado, pastor Washington, obrigado a todos os irmãos, que Deus abençoe cada vida. Muito obrigado, boa noite.